Vamos fazer mais um vídeo. Olhe, eu estava falando antes do diâmetro e do pacote. Quando o pacote é maior do que o diâmetro, então é onde a indutância dele aumenta. Vocês vão entender aqui agora. Uma comparação. Olhe, esse transformador, ele trabalha em 60 Hz. 60 Hz. A bobina, essa daqui, a de 220, elas são 2.200 voltas. Olhe para você entender agora como é. 2.200 voltas. Olhe o transformador. Olhe como é bem pequenininho. Tamanho dessa bobina para essa bobina. Tá vendo? Ele é bem miudinho. Olha o tamanho. Olha que diferença. Desse para esse. Porque esse daqui é daqueles que trabalham com ferrite. Né? Olha a grossura desse. Olha. Ele aqui só é 110 voltas. Aqui é 2.200 voltas. Aqui ele trabalha com frequência muito alta. Esse fio aqui, para você ver, que esse fio aqui, ele é fio 28. 28, às vezes, dependendo, ele vai ficar muito cheio, você pode botar até o fio 29, entendeu? De 28 a 29. E eles são 2.200 voltas. Esse fio aqui, ele é fio 25, olha a diferença. 28 para 25. 3 números a mais. 3 números a mais. E olha o tamanho dele lá, bem miudinho, bem pequenininho. Que é esse transformador aqui, ó, que eu fiz um. Tá vendo aqui? Ele aqui dentro. Tá vendo? Ele é bem pequenininho, ó. Tá vendo? Olha o tamanho desse transformador para o tamanho desse aqui. Que parece ser o tamanho da placa completa, tá vendo? Transformador. Para você ver, 100 e poucas voltas para 2.200 voltas. Então, é a frequência. A frequência. Então, para você medir a indutância dele é pouco. Mas através da frequência dele, através da frequência que a gente vai usar, que usa ali na placa, aí é por isso que ele suporta os 220. Porque a minha corrente vai entender que ali ele é uma resistência alta, através da frequência. Ele é uma resistência alta, quando você faz os cálculos. Bem assim é a mesma coisa. No motor, quando você vai fazer ele aqui, então você faz o cálculo. Se você for fazer através com o teste de indutância, quando você faz o cálculo, então cada vez que você coloca um pacote maior, então é melhor ainda. Entendeu? Então fica melhor ainda. Porque a indutância dele vai aumentar mais. Então, a minha corrente vai entender que ali é uma resistência alta. Porque cada vez que você coloca um ferro dentro de uma bobina, então a minha indutância vai aumentando. Então é assim, você vai entender. Como eu fiz antes, R. Então, se é dependendo do ferro, do tamanho, ele vai para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8,
para 9, ele aumenta até 10 vezes o valor dele. 10 vezes o valor dele através de quê? Do ferro. Cada vez, dependendo que você coloca um ferro dentro de uma bobina, ele criando ali um campo magnético, quando você coloca a sua bobina, ele dá um valor. Quando você coloca ele ali, é por isso que ele vai aumentando. Então ele vai aumentando a sua, digamos assim, um exemplo. Digamos assim que, vou fazer um exemplo aqui. Você vai entender um pouco. Vai entender assim. Digamos assim que eu não coloque o induzido dentro, né? Digamos assim que eu ligue ele aqui, eu vou botar uma voltagem baixa, né? Vamos botar 100 volts. 100 volts. Então, o que eu coloco aqui, 100 volts nele, digamos que ele dê uma amperagem, digamos assim, 40 amperes. 40, né? 40 amperes. Então, 40 amperes. Dependendo do tamanho do induzido que eu colocar aqui dentro dele, aqui, ele não deu 40 amperes? Vocês vão entender agora. 40 amperes. Então, através da minha indutância do ferro, vou fazer ele aqui assim, como sendo lâmina, digamos assim, que eu coloque aqui uma lâmina, ele vai, de 40, ele vai diminuir. Digamos assim, que eu posso diminuir essa minha corrente 10 vezes. Então, se eu diminuir aqui, colocando a metade, digamos assim, de 40, vai para 20 amperes. Através de lâmina. Se eu colocar mais lâmina, digamos assim, caiu mais o quê? Mais a metade. 10. Então, se eu colocar ele todo aqui, diminuir 10 vezes o valor dele, ele vai me dar o quê? 4 amperes. Então, cada vez que eu vou colocando, a minha indutância vai aumentando e a amperagem vai caindo. Porque ele vai aumentando o valor da resistência. Digamos assim, que aqui ele deu um exemplo, 2, o valor em R, se por exemplo, se ele deu 10R, 10R, que é em ohms, 10, se eu colocar quantas lâminas eu quiser aqui, ele vai dar os mesmos 10, ele não muda nada. Ele aqui não vai mudar nada. Aí você vai fazer assim, poxa, mas como é que eu vou fazer o cálculo e eu estou diminuindo a amperagem e ele está sendo o mesmo valor? Sim, o valor da resistência é o mesmo. O que você vai ter que fazer o cálculo é através de quê? Quando você faz o cálculo dele, é o valor em R. Entendeu? Então, quando você faz para você fazer os cálculos dele, então, cada vez que você vai colocando o ferro dentro da bobina, ele vai aumentando a sua indutância, ele vai aumentando. Então, quando você faz os cálculos, ele já dá outro valor. Entendeu? Digamos assim, de 1 ele vai para 2R, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Então, quando você faz os cálculos, depois ali você vai ver o valor da frequência, qual é a frequência que você vai usar, se é 60 Hz, não sei qual é a frequência que você quer usar aquela bobina, aí faz o valor da frequência, com o valor em R que deu, não faça sem colocar o ferro dentro, ou você, por exemplo, vai fazer um transformador, não vai fazer um cálculo antes de colocar as lâminas, entendeu? Então isso aí, você tudo tem que colocar, deixar ele tudo certinho para poder você medir. Então quando você coisa, ele pode
aumentar a sua indutância 10 vezes o valor dela. É por isso que por isso que tem que entender direitinho o que é que significa do ferro, porque ó, quando o diâmetro ele é 60, o pacote ele aumentou, ele ultrapassou. Quer dizer, em vez de, eu posso fazer um cálculo aqui nesse ferro, um exemplo. Um exemplo é assim, eu quero que ele dê, digamos assim, aqui, né? Eu quero que ele dê mais ou menos 5 amperes, né? Então vamos ver quantas vezes ele passou ele aqui, né? Então quantas vezes ele passou? Ele passou aqui 2 vezes? Não. Então, uma vez e pouco, né? Uma vez e meio, digamos assim. Então, eu posso fazer ele aqui. Eu posso ele fazer com 10 amperes? Posso. Porque 10 amperes, eu vou dividir ele por 2, ele vai dar 5 e pouco, 6. Digamos assim, 6 amperes. Então, eu quero diminuir mais. Então, é isso que você tem que ver, qual é o diâmetro, qual é o pacote, para você dividir pelo diâmetro. Então, aí você pode fazer, se você quer 5, então você pode fazer ele com 10 amperes ou com 9, para ele cair para 5, o caso das lâminas. Então, digamos assim que o diâmetro aqui era 70 e aqui era 90, então quanto eu vou fazer aqui? Eu faço o cálculo aqui, então eu quero, porque se você, por exemplo aqui, nesse valor aqui, eu quero 5 amperes, e você fazer o cálculo em cima dos 5 amperes, quando você, dependendo do pacote aqui, do pacote, quando você fizer ele, em vez de dar os 5, você quer 5 amperes, em vez de dar os 5, ele vai dar o quê? 2 amperes, a vezes 1,8. Às vezes ele não vai dar, porque é isso que você tem que ver. Então, ele aumentou 2 vezes, ele aumentou uma vez, ele aumentou uma vez e meio, ele aumentou duas, porque olha, às vezes você pode pegar um motor com o diâmetro de 5 e o pacote vai para 12. Então ele aumentou quantas vezes? É isso que você tem que ver. Porque quando você colocar aquele valor ali, o meu ferro vai aumentar quantas vezes o valor da indutância. É isso que você tem que ver. Quantas vezes ele aumentou o valor da indutância para poder chegar ao valor daquela amperagem. Porque quem vai fazer isso aí? É a frequência. É a frequência que vai fazer isso. A minha indutância aumenta e a frequência é quem vai dar o valor para dar aquela amperagem. Entendeu? Então por isso que eu faço mais o valor da resistência. Mas aí eu vejo quanto deu o pacote, né? Vocês vão entender o que é que eu vou fazer esses cálculos aqui. Para eu fazer, para poder ver qual é a amperagem que vai dar lá depois que eu terminar. Entendeu? Porque cada vez você vai entender. Se ele aqui, digamos assim, o diâmetro é 60, o pacote é 60, então eu tenho que ver aqui quantas vezes a minha indutância vai aumentar, ou vai ser o mesmo valor. Digamos assim que aqui, eu meço aqui, ele deu, digamos assim, que a minha indutância deu 2, né? Então, o diâmetro é 60 e o pacote é 60, diâmetro e pacote. Ele aqui ele vai ter alteração, ele vai aumentar depois que eu colocar o induzido? Ele vai ter alguma alteração? Então é isso que você tem que entender. Para poder você fazer o cálculo, para quando você, às vezes, dimensiona, não, mas por que eu vou botar aqui digamos assim, eu boto 10 amperes e só dá 5? É isso, porque cada vez que você aumenta o pacote, a minha indutância ela vai aumentar. E a minha amperagem ela vai cair. Entendeu? Por isso que um motor, olhe, vocês vão começar a entender agora. O ferro de 7,5 por 13, que eu chamo 130, né? 7,5, 75 e aqui 13. Digamos assim, o motor, que é o de 3 CV. Para você calcular ele para dar 15, olha a diferença, viu? 15.
vou fazer ele com 30 amperes. 30. E ele vai cair para quanto? Olha. Aí ele vai ficar entre 15 e 16 amperes. Mas olha aqui, ó. 13. O diâmetro ou o pacote? Então você tem que entender. O diâmetro é 7,5. E o pacote? O pacote não foi que passou? Então esse pacote aqui, ele vai dar quantas vezes? Entendeu? Ele vai dar quantas vezes? Então você tem que ver. Aí então pega esse valor. Você está entendendo? Aí pronto, aí você faz os cálculos. Então ele vai ficar o quê? Ele vai ficar entre 15 amperes a 16 amperes. Se você fizer o cálculo aqui desse motor em cima dos 15 amperes, digamos assim, quando eu faço o cálculo dele, e olhe que ele, se ele der aqui, ele, digamos assim, que ele, vou dar um exemplo, 75 metros. Para 30 amperes. Se eu fizer o cálculo dele em cima dos 15 amperes, ele vai para 150 metros. Então, para eu fazer o cálculo para ele dar... Onde vai caber esses fios todos lá dentro? Então, eu vou ter que afinar eu tenho que diminuir a bitola do fio. Eu tenho que diminuir. Então, é isso que tem que entender. Porque se você não entender o que você vai usar na frequência, a frequência que você vai ser usado, se o ferro ele vai dar alteração na indutância, tudo isso aí tem que saber para poder você fazer o cálculo, ele dar aquela amperagem de você trabalhar o motor. Entendeu? Não é só pegar os fios e refazer. Porque quando vem de fábrica, você tira, refez do mesmo jeito, tudo bem. Mas se você pegar ele do zero, aí fica ruim. Porque você aí vai ter que entender o diâmetro quanto foi, o pacote, qual é o fio que ele, por exemplo, qual é a amperagem que vai ser ali, vou fazer o cálculo, se aquele fio vai caber ali dentro. Se não caber, eu tenho que fazer o induzido de partida junto para poder dar aquela amperagem. Tudo isso aí você tem que entender, viu? Então eu agradeço a todos. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.